Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui, onde estaremos pregando a palavra de Deus. E o nosso sermão desta noite tem por tema como enfrentar o final dos tempos com postura vitoriosa. Eu vou repetir: como enfrentar o final dos tempos com postura vitoriosa. E o texto bíblico básico para a nossa meditação nesta noite encontra-se na epístola pastoral do apóstolo São Paulo ao seu jovem discípulo pupilo chamado Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, vamos ler apenas do verso 1 ao verso de número 9. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 9, que fala sobre a corrupção dos últimos dias, sobre o homem dos últimos dias. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas traduções dizem tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque desde inúmeros são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retrógrados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. Nunca se cumpriu tão cabalmente as profecias bíblicas no tempo do fim, as profecias do Velho Testamento, dos profetas como Zacarias, por exemplo, profecias do profeta Joel, profecias do homem de Deus chamado Daniel e as suas 70 semanas. Temos vivido o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, fala das coisas que eram, que é e que há de ser. Ou seja, fala do passado, do presente e também do futuro. Nós estamos vivendo, irmãos, dias trabalhosos, onde o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a fábulas profanas e também a doutrinas de demônios. Estamos vendo, irmão, uma geração que tem maus ouvidos, que estão suscitando falsos mestres que falam segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo o desejo da sua carne. Eles não querem um profeta que fale em nome de Deus, eles não querem um profeta de Deus, eles não querem um profeta do Senhor, eles querem um profeta do povo, e não um profeta no meio do povo. E nós precisamos entender, queridos, que o tempo se abrevia, porque o tempo do fim, ele começa com o primeiro advento da vida de Jesus, quando Jesus nasceu, conforme Gálatas 4:4, que diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o final dos tempos terminará na parousia, na segunda vinda de Jesus. Portanto, nós estamos vivendo a plenitude dos tempos e ao mesmo tempo o tempo do fim, porque a semelhança da plenitude dos tempos, o tempo do fim também começou com a primeira vinda de Jesus e há de terminar com a sua segunda vinda. Nós não podemos, irmãos, ficarmos numa zona de
no conforto, esperando, como os pregadores coach da prosperidade anunciam, dizendo que após a pandemia do coronavírus virão dias bons, dias melhores, dias de prosperidade, dias de bênção. Não, meu irmão. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu não quero ser aqui um pregador e um profeta do caos. Eu não quero aqui ser um profeta do pessimismo. Eu não quero dramatizar, irmãos, mediante esta situação nunca vista antes. Mas eu quero afirmar para vocês que os tempos que virão serão dias difíceis, dias trabalhosos. Não devemos, como a igreja de Jesus, esperar os tempos melhores, porque a Bíblia diz que os tempos, os princípios das dores já estão diante de nós. Paulo diz que seria tempos, e os últimos dias seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. O inimigo já está arvorando a sua bandeira. O anticristo já está tendo seu caminho pavimentado para a sua manifestação. Os senhores do mundo, aqueles que estão sob a governança de Satanás, já estão trabalhando para que o filho de Satanás se manifeste. Nós não podemos esperar, irmãos. Hoje a religião, a política caminham juntas para a manifestação do filho de Satanás. E uma das características da corrupção humana se caracteriza exatamente por essa lista que Paulo escreve a Timóteo, falando sobre as características do homem ou dos homens dos últimos dias. Se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para a nossa sociedade, se nós olharmos para a engenharia social que está sendo aplicada no mundo, e nós olharmos para a corrupção humana, a degradação humana, nós vamos perceber que o homem cada vez mais se afasta de Deus. Nós vamos perceber, irmãos, aqui nessa lista, que aparece 18 características dos homens nos últimos dias. E se nós analisarmos, 18 é 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 dá 12 e mais 6 dá 18. Portanto, meia. Paulo divide esses homens dos últimos dias em grupos de 6. Ele começa com um grupo de 6, depois mais um grupo de 6, depois mais um grupo de 6, que totaliza 18 características dos homens dos últimos dias, ou seja, homens que estarão debaixo do espírito do erro, do engano e da mentira, homens que serão conduzidos pelo espírito de Satanás, pelo 666, pelo número da besta, conforme nos revela a revelação do livro de Apocalipse. Eu não vou aqui me atentar a explicar o número da besta nesse exato momento, nem para a gematria judaica, e tentar identificar e passar para os irmãos o que é o número da besta, o que ele significa. Quem sabe num outro sermão possamos falar sobre isso. Mas eu quero me ater ao texto. Eu quero apenas falar um pouco sobre aquilo que Paulo está nos falando aqui. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele se encontrava preso no calabouço romano. E ele estava exatamente na sala, esperando o seu martírio. Ele havia sofrido na fornalha da perseguição contra a igreja, porque naquele momento, a fornalha da perseguição à igreja de Jesus estava acesa. Paulo está dando suas últimas recomendações a Timóteo, um jovem pastor, e ele estava doente, tímido, e não sabia como enfrentar o tempo do fim. Até Paulo diz: olha, toma vinho, porque faz bem para o seu estômago. Ele era um jovem pastor, mas ele estava intimidado, ele estava doente, e ele não sabia como lidar e administrar o tempo do fim. Imagine, irmãos, já nos dias de Timóteo,
hoje, 2000 anos depois de história da igreja. Nós precisamos entender que Paulo está passando para Timóteo o seu bastão, porque brevemente ele diria: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo diz que precisamos saber algumas coisas, e ele começa a descrever como seria o tempo do fim. Jesus fala que seria como os dias de Noé: casavam-se e davam-se em casamento. Seria dias de dores, onde os homens iriam se odiar uns aos outros, o amor se esfriaria, faltaria fé na terra, o amor de muitos iria extinguir. E aqui Paulo nos dá algumas características interessantes acerca do tempo do fim. Ele diz assim: esse tempo não é fácil para se viver. Eu vou repetir, Paulo está dizendo que o tempo do fim não será um tempo fácil para se viver. Será um tempo de dificuldade, dias difíceis e trabalhosos. Esses dias são furiosos, seriam dias violentos, exatamente como os dias de Noé, com aquele povo pré-diluviano, onde a violência era tamanha que Deus destruiu a terra com o dilúvio. Paulo diz que o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. A maldade está na essência humana, está intrínseca na sociedade humana, sem Deus, sem salvação. Uma sociedade que cada vez mais se torna uma sociedade panteísta, uma sociedade consumista, uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus. O mal não está fora, ele está dentro do homem, da natureza adâmica decaída. Como diz a palavra de Deus, a boca fala do que o coração está cheio, porque do coração procede as saídas da vida. Paulo então nos dá 4 conselhos que eu gostaria, aleluia, de compartilhar com você. Eu gostaria de compartilhar contigo 4 conselhos que o apóstolo São Paulo dá ao jovem pastor Timóteo para se viver vitoriosamente nesses últimos dias, que seriam dias difíceis e trabalhosos. Parece uma contradição. Como podemos viver uma vida vitoriosa em dias difíceis, em dias de violência, em dias de corrupção humana? Como poderíamos viver isso? Mas Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele nos dá o caminho das pedras, e ele nos mostra como devemos nos comportar para termos uma vida vitoriosa no meio de dias tão complicados e difíceis como esse que vivemos. E o primeiro conselho que ele dá, ele lá está lá no versículo 5, ele diz: foge. Ele diz: foge. A Bíblia diz: foge, pois, da aparência do mal. Foge. Em segundo lugar, no versículo 10, ele diz: segue. Em terceiro lugar, no versículo 14, ele diz: permanece. E em quarto lugar, no versículo de número 2, no capítulo 4, ele diz: prega. Portanto, ele diz: foge, segue, permanece e prega. Foge, segue, permanece e prega. Esses são os 4 conselhos basilares de Paulo para vivermos uma vida vitoriosa no tempo do fim. E nós vamos começar exatamente meditando na palavra do Senhor, aonde, ao lermos a palavra de Paulo, nós fazemos a seguinte pergunta: precisamos fugir do espírito que marca o fim dos tempos. Eu vou repetir: precisamos fugir do espírito que marca o fim dos tempos. Esse espírito é descrito aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 9.
Irmãos, todo período da história humana tem um espírito que atua, que é chamado por Paulo de o espírito da época e o espírito daquele tempo. O mundo está arruinado porque os homens estão invertendo os valores de Deus. O que é certo se torna errado, o que é verdade se torna mentira, o que é moral se torna imoral, o que é ético se torna antiético. Há uma inversão total de valores. Paulo diz que as pessoas direcionam o seu amor para si mesma, para o dinheiro, para o prazer, poder, dinheiro. Hoje vemos o hedonismo cristão entrando por dentro das igrejas, onde as pessoas procuram igrejas que tenham entretenimento, que lhe conceda diversão, pregadores stand-up que as façam rir em vez de chorar, que as façam sorrir em vez de se quebrantar, que fazem elas gargalhar em vez de levar elas ao arrependimento. As pessoas hoje não querem uma igreja, querem um playground, querem um parque de diversão. As pessoas querem se divertir na casa de Deus. Eles querem satisfação, algo que lhe satisfaça, que amacie a sua carne. Quando nós abrimos as portas, escancaramos as portas da igreja para receber homens carnais, nós teremos que ter métodos carnais para alimentar a carnalidade dessas pessoas. O que está essencialmente errado com essas pessoas é que o seu amor está mal dirigido, porque o amor dela está centrado em si mesma. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, conforme diz Paulo, são amantes de si mesmo. E essa é uma característica dos homens dos últimos dias. Eles não vão ser como Abraão, amigo de Deus, mas serão amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, do prazer. Em vez de seguirem, em primeiro lugar, uma busca de uma amizade profunda com Deus, eles buscam um universo sem Deus. Eles buscam coisas aonde o ter é mais importante do que o ser. Não devemos, irmãos, adorar a Deus e usarmos as pessoas em vez de amar as pessoas. Amar as pessoas e usar as coisas. Esse é o lema de Deus. Hoje usa-se pessoas e ama-se as coisas. Irmãos, precisamos entender que eles são amantes do dinheiro. Do grego philakurios. A palavra grega philakurios significa amante. O dinheiro se torna um Deus nesse século. O dinheiro se tornou um ídolo no coração de muitos pregadores, de muitas igrejas. Mamão se tornou um Deus. Mamão se tornou um grande adversário de Jesus dentro da sua própria casa. A teologia da prosperidade exalta Mamão em detrimento do próprio Deus. Oh, Xandadacacho de cantor e me cantarás. As pessoas matam, morrem, se casam, se divorciam por causa do dinheiro. Muitos buscam os prazeres desse mundo, os luxos desse mundo. Os luxos de ontem se tornaram as necessidades de hoje. O que era luxo na minha geração é uma necessidade dessa geração. Eu me lembro, eu estava falando na época que eu era criança, eu contava os dias para chegar o Natal, porque no Natal minha mãe comprava uva passa, e naquela época a uva passa vendia dentro de uma caixinha vermelhinha, de uma mulher vestida com roupa de holandesa, e eu me lembro que era muito caro, e nós éramos pobres, não tínhamos dinheiro, não conseguíamos comer uva passa, porque era muito caro. Só no Natal nós tínhamos a possibilidade, quem sabe, de comer
comer uva passa. Hoje nós vemos essa geração, não gosta de uva passa, manda tirar uva passa no cachorro quente, manda tirar uva passa, não é isso daqui, dali. Hoje eles desprezam aquilo que nós antigamente tínhamos vontade de comer e não tínhamos condição. O que era luxo para nós é supérfluo para essa geração. Uma geração que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque quando nós comíamos uva passa, nós dávamos valor àquilo, porque nós sabíamos que houve um grande sacrifício para que nós pudéssemos no Natal comer uva passa. Como hoje tem facilidade, pastor Renato, eles desprezam. Vivemos a geração da futilidade. As coisas hoje são fúteis, são descartáveis. As pessoas não valorizam porque não precisa de muito esforço para ter aquilo. Trocam de celular como trocam de camisa. Mal saiu um celular novo, mal ela tinha comprado aquele celular, ela já quer aquele outro celular. Por quê? Porque hoje as coisas se tornaram fáceis e ao mesmo tempo fúteis. Irmãos, as coisas estão tomando o lugar das pessoas. As coisas estão tomando o lugar das pessoas. Os crentes já não têm mais tempo para Deus. O WhatsApp não deixa, o Facebook não deixa, o Instagram não deixa. Não há mais tempo para oração. Os crentes já não têm esse tempo de buscar a face do Senhor. O urgente está tomando o lugar do importante. Existe um princípio que diz: nem tudo que é urgente é importante, e nem tudo que é importante é urgente. Eles são amantes dos prazeres e não amantes de Deus. O lazer, a diversão, o culto ao corpo estão tomando o lugar de Deus. Muitos que frequentavam a igreja ainda frequentam boates, clubes noturnos, casas de show. O mundo está apoiando-os em sua rede. São os famosos crentes Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eles estão dentro da casa de Deus, mas o coração deles está no mundo. Você está entendendo isso, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Eles são pessoas soberbas e jactanciosas. A palavra soberba significa no grego gabolas. E a palavra jactância significa alguém arrogante, altivo. Um gabola é alguém que gosta de contar vantagem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu alcancei aquilo. Ele quer contar vantagens a qualquer custo. Altivez. O altivo olha todo mundo de cima para baixo. Ele tem um ar de superioridade. Ele olha para as pessoas e enxerga pessoas como sendo inferiores a si mesmo. E existe muitos crentes altivos, muitos pastores altivos, que ao conquistarem êxito do ministério, começam a olhar os outros de cima para baixo. Eles são blasfemadores. Os que têm opinião exagerada em si mesmos, menosprezam os outros, são egocêntricos. Eles são nocivos nos relacionamentos. Por quê? Porque são caluniadores. A palavra caluniadores vem do grego diabo, a mesma palavra traduzida por diabo. Sem domínio de si mesmo, do grego akratés. Cruéis inimigos do bem, do grego afragatoi, que significa traidores, atrevidos, enfatuados. O mundo, pastor Renato, está arruinado porque a espiritualidade está divorciada da vida.
As pessoas querem ser espirituais, mas não querem viver uma espiritualidade bíblica. Não querem viver a espiritualidade de Jesus. Não querem viver uma espiritualidade associada com a vida. Só é a vida de Deus. É impossível ser espiritual e não relacionar a nossa espiritualidade a viver aquilo que achamos que somos. Formar sem poder é exterior sem interior. Palavras sem vida e fé sem obras. Todos os problemas relatados acima não estão apenas descrevendo um mundo ímpio, mas está falando de pessoas religiosas, porque Paulo estava escrevendo uma epístola pastoral. Paulo estava escrevendo a um pastor de igreja. Ele estava falando, sabe de quê? De crentes que seriam influenciados pelo espírito do erro, crentes que iriam apostatar da fé, crentes que dariam ouvido a fábulas profanas e doutrinas de demônio, pessoas religiosas que frequentariam o banco das igrejas, que estariam nos púlpitos pregando a palavra, mas estariam desassociadas de Deus, divorciadas do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Todos os problemas relatados revelam pessoas que frequentam a igreja, mas nunca mudam de vida. Passam anos e anos e anos dentro da casa de Deus aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento de Deus. A igreja cresce em número, mas não em compromisso. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem número, mas não tem vida. Há iniquidade associada ao ajuntamento solene. E as pessoas entram para a igreja, mas não abandonam o seu caráter mudando. Continuam mudando, transvestido de cristão. Se torna um ímpio transvestido de ovelha. Muitas vezes, irmãos, era melhor que não nos juntássemos, porque é muito ajuntamento que ocorre para pior. São como Jambes e Jambes, os mágicos que se opuseram a Moisés, imitam os milagres de Deus, exatamente como Satanás, que é um grande imitador. Tem gente imitando falar em línguas, tem gente imitando profetizar, tem gente imitando visão, tem gente imitando muita coisa, falsificando, crente Paraguai, crente Denorex, parece, mas não é. Ele está imitando, falsificando as coisas de Deus e dizendo que é o Espírito Santo que está operando, que é o Espírito Santo que está agindo, que é o Espírito Santo que está movendo. Na realidade, é uma falsificação, é um milagre xing-ling. Na realidade, meu irmão, é algo falsificado, é uma pseudo-atuação do Espírito Santo. Gente que está falsificando a fé, falsificando o amor, falsificando as coisas sagradas. Ele até bota o selo é igual camisa falsificada que você compra lá em São Paulo. Tem a marca, não é? A etiqueta é igualzinha, mas é falsificada. Precisamos seguir o exemplo daqueles que andam com Deus. Versículo 10 ao 12. Timóteo estava rodeado de falsos mestres, por isso ele devia seguir o exemplo fiel de Paulo. Ele está dizendo: olha, você é um jovem pastor, você está rodeado. Engraçado, pastor Renato, que ele está falando assim para Timóteo: olha, tem muita gente no nosso meio, tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente no ministério que estão te cercando, Timóteo. Olha, cuidado, porque são falsos mestres. Ele tinha que mirar o modelo. Precisamos de homens que falem a verdade, que vivam a verdade, como o pastor Renato pegou aqui na quarta-feira, com os nossos
os pastores têm pregado nos cultos de nossa igreja: pregar a verdade, falar a verdade, doa quem doer. Porque nós não queremos falar o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar. Não estamos aqui para agradar e amaciar o ego, porque nós queremos naquele dia ver você entrar nos céus pelas portas. Aleluia. Hoje os morões estão caindo. E o que é um morão? É um toco que sustenta uma estaca. Não, sem morão, a estaca cai. Aleluia. Precisamos de morão. Precisamos de morão, algo que segure a estaca. Aleluia. Os morões estão tombando, seja pela morte ou seja pelo escândalo. Os esteios estão caindo. Quais são as marcas de um morão? Suas vidas são abertas para todos verem. Ele é um livro aberto. Ele não tem o que esconder, ele anda na luz, como na luz do Senhor está. Ele não tem medo, porque ele não esconde nada. A sua vida é aberta, é verdadeira. Ele prega e ele vive o que ele prega. Eles praticam o que ensinam. Eles ensinam doutrina verdadeira, porque a palavra doutrina significa ensino, como diz a parte B do versículo 10. Eles estão prontos a sofrer, versículo 11 a 12. Piedade provoca antagonismo, versículo 12. Os impostores querem glória e não sofrimento, querem riqueza e não pobreza, querem satisfação e não sofrimento, holofotes e não abnegação, aplausos e não a dor. Hoje líderes religiosos buscam os holofotes. Eles removem a si mesmos e buscam a glória deste mundo e não a glória de Deus. Eles não estão preocupados em exaltar o Senhor e exaltar o Senhor nosso Deus, mas eles buscam a sua própria glória e o reconhecimento dos homens. Precisamos, irmãos, permanecer fiéis à palavra de Deus. Não obstante as centenas de livros evangélicos, as dezenas de bíblias de estudo, estão vendo uma geração analfabeta de Bíblia. Hoje temos Bíblia da mulher, Bíblia Teen, Bíblia Kids, Bíblia Thompson, temos Bíblia Scofield, temos Bíblia de Strong, temos Bíblia para todo tipo, temos Bíblia com todo tipo de versão, na linguagem de hoje na linguagem, nós temos Bíblia disso, Bíblia daquilo, vida nova, nova vida. Nós temos tanta Bíblia que os irmãos vão embora da igreja e esquecem lá na igreja. De tanta Bíblia que a gente tem. Hoje nós temos vários tipos de Bíblia e o povo continua analfabeto dela. É igual um jovem universitário que depois de 5 anos na universidade pega o seu canudo e sai um analfabeto funcional, sai da faculdade sem conhecer nada da profissão para a qual ele estudou. Os impostores querem holofotes, porque eles promovem exatamente a sua própria glória. Precisamos permanecer fiéis, irmãos, à palavra de Deus. Crentes têm que ter firmeza, eles não vivem correndo atrás de novidade. Eles não vivem correndo atrás de vento de doutrina. Olha, tem um pregador, olha, ele veio com uma doutrina nova, olha, ele está pregando ali, olha, tem um mestre ali, olha, tem uma irmã que profetiza que é uma bênção. Meu irmão, nós não andamos correndo atrás de novidades. Sabe por quê? Porque nós temos raiz e compromisso. A luz interior é mais importante. A experiência é mais importante do que a verdade para essas pessoas. Querem as bênçãos e não o abençoador. Querem as dádivas e não o compromisso. A estabilidade dos impostores e a firmeza dos que permanecem na palavra de Deus revelam porque muitos abandonaram a palavra para buscar as novidades do mercado da fé. Seguem enganando e sendo enganados. É como uma criança na vida que entra na ciranda e não consegue mais sair dela.
Todo dia tem uma coisa nova, não é? Não é isso? Todo dia tem algo novo no meu evangelho. Olha, eu sou evangélico há 40 anos. Eu já peguei dente de ouro. Eu já peguei tanta coisa. Eu já peguei o mistério do marchador, o mistério do sapateio, agora tem o reteté. Meu irmão, eu já peguei tanta coisa, tanta novidade na igreja. Cai, levanta. Meu irmão, nós já pegamos tanta coisa dentro da igreja, tanto vento. Mas como isso tudo é humano, passa. Mas as coisas de Deus permanecem. Já passou pelo G12, pela Igreja Céu do Ponhonchu, já entrou no MDA, agora estamos acabando no SPC. Irmãos, outras novidades virão. Por quê? Porque a Bíblia diz que serão tempos de ventos de doutrina. Aguardem o próximo capítulo, porque uma nova heresia, um novo enlatado teológico e um novo vento de doutrina já está vindo a caminho. Uma nova doutrina, uma nova prática, uma nova experiência. Mas quem está estribada na palavra, esse permanece firme. Os líderes estão fundamentando igrejas e empresas. Pastores estão se tornando empresários da fé, ou gerentes, verdadeiros empreendedores da fé. Vem a igreja como uma empresa familiar. Não é isso? Ele, quando fica velho, passa a igreja para o filho. Então é o nepotismo, vai passando de pai para filho. E olha a igreja como uma espécie de fonte de lucro. A superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores revelam aquilo que as Escrituras anunciam: uma salvação cristocêntrica, uma salvação por meio de Cristo. Precisamos pregar a palavra com senso de urgência. Devemos olhar para o dia da prestação de contas, porque Jesus vai voltar. E nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar a sua igreja, Ele vai julgar seus obreiros, Ele vai julgar você. Ele vai colocar cada um de nós no seu prumo. Eu gosto muito de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel e Deus vem o anjo lá e bota o prumo e entra aqui, entra no prumo aqui, gente. Aleluia. Se Deus hoje viesse aqui e colocasse o prumo, se Deus fosse até você, meu irmão que está me ouvindo, e colocasse o prumo, como você estaria? Você estaria no prumo ou estaria fora do prumo? Como você está? Irmãos, devemos olhar com um olhar de expectativa de que devemos prestar conta. Seremos encontrados fiéis quando Deus nos julgar. Estamos fazendo o que Ele mandou. Devemos olhar para a tendência mística do homem. Por quê? Porque as pessoas não irão suportar a verdade. Eu vi agora, diante desse escândalo no Brasil, as pessoas não estão suportando. Por quê? Porque nós gostamos de ídolos, de heróis. Nós gostamos de gerar heróis, de adorar personalidades. E quando essa personalidade mostra que ela não é aquilo que aparenta ser, ficamos decepcionados. Porque hoje é uma tendência do culto à personalidade. Irmãos, correrão muitos atrás da bênção, mas poucos irão correr atrás do abençoador. Quantas pessoas vêm no nosso culto aqui de quarta-feira apenas atrás da bênção, mas não querem nenhum compromisso com o abençoador? As pessoas vão correr atrás de mestres das novidades, e a cada dia surge um novo mestre. A ordem de Paulo é pregar a palavra e não sobre a palavra. Hoje, o que nós estamos vendo é que estão pregando sobre a palavra, mas não estão pregando
a palavra. Estou pregando sobre o Evangelho, mas não estou pregando o Evangelho. Eles até usam a Bíblia, mas não pregam realmente a Bíblia. Eles até usam o Evangelho, mas não pregam o Evangelho. Mas a ordem de Paulo é: pastora Cláudia, pastora Néia, pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Insta em tempo e fora de tempo. Que ela seja em tuas mãos um martelo que esmiuça a penha. Porque te dei autoridade para edificar e para derribar. Oh Deus. A mensagem da palavra de Deus deve ser pregada, porque a palavra é fonte da mensagem e a autoridade não está no pregador, mas na mensagem que ele prega. Hoje se dá mais valor ao pregador do que à pregação, se valoriza mais quem prega do que o que é pregado. Não importa o que está sendo pregado, se é heresia, se é mentira, se é sofisma, se é uma heresia demoníaca, não importa, porque valorizamos o pregador e não a pregação. Se a pregação ela está fora do texto, sem contexto, formando um pretexto, nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque nós focamos a nossa visão em quem prega e não no que está sendo pregado. Se o pregador é famoso, eu vou. Se o pregador não é famoso, eu não vou. Se o pregador pode ser famoso e pregar heresia, as pessoas vão continuar ouvindo o que ele prega. Por quê? Porque para elas o que vale é o que prega e não o que está sendo pregado. A palavra sempre tem que ser a fonte da nossa mensagem, a fonte da nossa autoridade. O mundo e a igreja estão precisando da palavra. Não estão precisando, pastora Cláudia, de festa junina gospel, baile gospel, forró gospel, pouca vergonha gospel, né? Tem inferninho gospel. Hoje tem de tudo, boate gospel, show gospel. Jesus vai gospel da sua boca, né? Só falta o inferno gospel. Infelizmente, queridos, a morte nas catedras dos seminários, nos púlpitos, nos livros e nas músicas. Há muito veneno na panela e para isso precisamos da farinha da palavra de Deus. Aleluia! O mundo e a igreja, eu vou repetir, o mundo e a igreja estão precisando ouvir a palavra de Deus. Há muito veneno na panela nos nossos dias e só a farinha pode impedir de morrermos com esse veneno. Muitos seminários que ensinam que Adão e Eva é mito. Ensinam que Jonas nunca foi engolido pelo grande peixe. Dizem que isso é mito, isso é história, que não devemos entender isso como verdade. Meu irmão, ainda que a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido pelo barrigudinho de vala, eu acreditaria. Porque se a Bíblia diz, eu creio. Aleluia. Eu não tenho que colocar a Bíblia em dúvida. Aleluia. Essa pregação é urgente. A pregação de pregar em tempo insta fora de tempo. E o que Paulo, para nós terminarmos, irmãos, ele diz? Que essa pregação ela tem que ser contextual. Eu vou repetir. Essa pregação tem que ser contextual. Ele diz: corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. Mas esta pregação, ela também precisa ser paciente. Porque ele diz assim: com toda longanimidade, ou seja, ânimo longo. Muitas vezes
nos dá vontade de parar de pregar. Fala, meu Deus, gente, prega, esse povo não muda, prega, ensina, e esse povo continua do mesmo jeito. Se a gente prega, mas a Bíblia diz, seja paciente, seja longânimo, pregue com longanimidade, estica a corda até onde ela der. Aleluia! Oh, é bom sentir a presença de Deus, meu Pai. É bom saber que o Espírito de Deus está aqui, que Ele está confirmando esse sermão, que Ele está confirmando essa palavra. Por mais que a gente pregue e o povo não mude, devemos pregar com paciência e longanimidade. Uma hora esse povo toma tendência. Uma hora esse povo entra no prumo. Uma hora Deus dá um jeito neles. Se não for por um amor, Deus vai fazer pela dor. E essa pregação tem que ser fiel. Paulo diz, com toda doutrina. Com toda doutrina. Com toda doutrina. Ou seja, de acordo com o que está escrito. Com acordo com o que está escrito. Aleluia. Aleluia. Pregue, corrija, repreenda com longanimidade, com toda doutrina. E eu quero terminar, irmãos, esse sermão. Eu quero concluir dizendo: a crise é uma encruzilhada. Nós estamos vendo, diante dessa crise da pandemia do coronavírus, a igreja se viu uma encruzilhada. E agora? Obedeça a Deus ou obedeça ao homem? A igreja de hoje obedece o homem. A igreja primitiva obedecia a Deus. A igreja primitiva jamais fecharia a porta da igreja e deixaria de cultuar a Deus por causa de prefeito, de governador, de qualquer autoridade humana, porque antes convém agradar a Deus do que os homens, porque toda autoridade é delegada por Deus e submissão é absoluta. Mas obediência é relativa. Tudo aquilo que vai contra a palavra, eu me submeto, mas não obedeço. Onde estão os medalhões da igreja no Brasil? Todo mundo botou a sua viola no saco, fechou a sua boquinha, fechou a sua igreja. É muito fácil, irmãos, chegarmos e apontarmos o dedo para a igreja, falamos para a igreja, mas quando nos confrontamos com as autoridades desse mundo, muitas vezes as lideranças da igreja se acovardam. Amanhã vai ter uma reunião com o prefeito. Perguntaram, pastor, o senhor vai ou não? Por que não? Porque eu não vou lá para ser mandado por ímpio. Eu não vou lá para ouvir coisa de ímpio, dizer como eu devo me comportar como crente e como eu devo conduzir a obra de Deus. Porque, meu irmão, a minha vida é agradar o meu Senhor. Minha obediência é ao meu Senhor. Eu devo satisfação ao meu Senhor e não a homem nenhum, principalmente o ímpio. A crise é uma encruzilhada e a igreja está numa encruzilhada com essa pandemia. Deus colocou a igreja à prova. Vamos ver se você é corajosa. Vamos ver se você realmente tem ousadia no meu espírito. Vamos ver se realmente você vai enfrentar isso. Não podemos tomar um atalho do mundanismo e muito menos o atalho do misticismo. Aí muitas pessoas vão dizer, não, pastor, temos que ser prudentes. É verdade, irmãos, mas como a serpente. Mas sabe o que ele revelou, pastor Renato, pastora Cláudia, pastora Néia? Sabe o que ele nos revelou essa pandemia? Que nós só somos simples como a pomba, mas está nos faltando ser prudente como a serpente, está nos faltando ousadia, está nos faltando, irmãos, obedecer a Deus. A Deus. A Deus. A liderança evangélica no Brasil sequer fez um protesto por escrito dizendo que eles não aceitariam esse tipo de postura de autoridade.
Eu tenho que tirar o chapéu para os muçulmanos, porque na Europa, mesmo diante da pandemia do coronavírus, eles não deixaram de ir às mesquitas buscar o seu Deus. As mesquitas não fecharam. Na Espanha, onde a pandemia foi gravíssima, eles iam para a rua ouvir o mulá fazer as suas orações. Enquanto nós, cristãos, preferimos ficar presos em nossas casas, fazendo as nossas lives, em vez de enfrentarmos o inimigo como ele precisa ser tratado. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Uma encruzilhada foi colocada por Deus. Não foi o diabo, não foi Satanás que provou a igreja, foi o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é quem envia o espírito do erro. Lembra de Micaías? O espírito do erro foi ao trono de Deus. O Senhor falou, vá. E o Micaías disse, o espírito do erro da parte do Senhor veio sobre teus profetas Acabe. É Deus que envia o espírito do erro. É Deus que envia a provação. É Deus que nos coloca numa encruzilhada. Não é o diabo, não é o homem, é o próprio Deus. Para revelar que a igreja do Senhor precisa se levantar com uma voz profética de Deus nessa nação. Que Deus me perdoe, que Deus nos perdoe pela nossa covardia e que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.